deste mês dedicado à nossa querida mãe, padroeira do nosso Brasil, também da nossa paróquia, Nossa Senhora Aparecida. Estamos celebrando o terceiro dia da novena dela. Inclusive, de manhã realizamos uma maravilhosa procissão com Nossa Senhora, trazendo num carro de boi e também muitos cavalos, charretes, muita devoção, muita demonstração de carinho a Nossa Senhora. Agora, nossa igreja aqui em Santa Isabel está completa, pois estamos com o nosso bispo, nosso pastor, pai espiritual da nossa diocese e todo o povo de Deus reunido aqui para celebrar essa Santa Eucaristia. Toda vez que eu convido o nosso bispo para celebrar, ele sempre aceita com alegria. E hoje, de uma maneira especial, para render graças a Deus por esta presença maravilhosa que é de Nossa Senhora. Senhor Bispo, estamos muito felizes de acolhê-lo aqui no meio de nós para celebrar a Santa Eucaristia e partilhar a palavra. Vamos acolher nosso Bispo com a salva de palmas. Com alegria acolhemos aquele que é nossa mãe, que intercede por nós diante de Jesus, Nossa Senhora Aparecida, aqui no ouvi hoje a voz de Deus.
fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Oxalá ouvissem hoje a sua voz. Não fecheis os corações como menina, como a maçã no deserto daquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Uma vez foi proclamada, que bom, e nós ouvimos, cantamos o salmo. Hoje não fecheis o vosso coração. Ouvi, ouçam a voz do Senhor, ouçamos a voz do Senhor. Nós estamos sempre ouvindo, e a palavra de Deus vai assim, falando, como a chuva, está faltando por sinal, vamos rezar para chover, está faltando, mas uma hora tem que chegar, uma hora chega. Então, como a chuva que cala na terra, não a tempestade veio uns 15 dias atrás, fez uma desordem, né? Mas a chuva não, a chuva vai calando na terra, assim também a palavra de Deus vai penetrando em nosso coração. Não entendemos tudo numa vez, por isso a cada domingo estamos aqui meditando e perguntando o que o Senhor está nos dizendo. Pois bem, eu quero fazer uma saudação à juventude, porque juventude presente na igreja é sempre um presente mesmo para a igreja. Claro, tem também crianças, adolescentes, mas a juventude presente. E aqui sempre muito presente, graças a Deus, Padre Jaime, o senhor faz aí os diversos encontros, né? E a gente vai acompanhando. Quando tem encontro de jovens, ele me manda aí umas fotos, uns videozinhos, a gente vai acompanhando. Então quero cumprimentar a vocês, queridos jovens, não só os que estão na música, na liturgia, mas também os que estão participando. E hoje a palavra de Deus exatamente é uma exortação à fé, é uma mensagem sobre a fé. Já ouvimos na primeira leitura: o ímpio morrerá, quem pratica a maldade morrerá, mas o justo viverá pela fé. O profeta Abacuque, lá num tempo difícil em que o povo estava indo para a derrota, né? Depois para o exílio da Babilônia, um tempo muito difícil, o profeta já prevendo este acontecimento. Por isso o texto que nós ouvimos do profeta Abacuque, ele vai dizer: as coisas não são fáceis não, e quem não se comporta bem também não vai receber a recompensa, mas o justo viverá pela fé. São Paulo depois vai retomar, e ele também vai insistir nisso. São Paulo fala muito da fé em contraposição à lei, a lei antiga, a lei de Moisés, que é importante, e os livros da lei no Antigo Testamento é muito importante, mas ele vai insistir que mais do que o cumprimento às regras da lei, que lá no mundo judaico eram muitos, não só os 10 mandamentos, mas cerca de 600 e tantas leis, pode isso, não pode aquilo, dar tantos passos, não fazer isso no sábado. E Jesus, então São Paulo vai dizer que vai nos salvar é a fé em Jesus Cristo, porque o justo viverá pela fé. Depois ele mesmo, na segunda leitura, a Timóteo
era um bispo da igreja, mas era um discípulo de Paulo. Foi Paulo que o chamou, ele seguiu, e Paulo que, pela imposição, o dom do Espírito Santo, quando nós crismamos, a gente, daqui a pouco eu vou vir aqui também, no dia 2 de novembro, vamos estar aqui, de manhã vocês vão celebrar com o Padre Jaime o dia de finados, mas à tarde já vamos celebrar a crisma. Então vamos celebrar a missa, não mais de finados, mas a missa da crisma. E alguém pode falar, mas não tinha outro dia? Na verdade não tinha, para juntar a agenda do padre com a minha e dos jovens que tem também exames por aí, não tinha, achamos este dia. Então a crisma é o Espírito Santo, São Paulo falando para Timóteo: guarda, aviva, reaviva a chama. Nós vamos cantar depois da comunhão, chama viva da minha esperança. Reaviva a chama da fé e o dom do Espírito que recebeste pela imposição das minhas mãos. Na igreja é assim que os carismas são transformados em serviço, é assim que a vocação se exerce a partir da imposição das mãos, na crisma, invocando o Espírito Santo, a imposição das mãos na ordenação diaconal, na ordenação presbiteral, na ordenação episcopal, e Timóteo de fato se tornou um bispo pela imposição das mãos de São Paulo. Então está vendo que até os bispos precisam também ser exortados pela palavra de Deus, senão a gente vai esquecendo, você não vai interpretando diferente, de modo errado. Então sempre escutar e sempre acolher. E hoje então São Paulo também exortando a Timóteo e a todos nós que guardemos firme. Ele fala o depósito, guardar o depósito. Bom, nós sabemos que depósito é o que guarda mesmo, né? Está depositado, né? Está depositado. E São Paulo fala do depósito, mas ele fala do depósito da fé e do amor em Cristo Jesus, que guardemos este depósito da fé. De fato, a nossa religião, toda a religião, mas de modo especial a nossa religião tem como fundamento a profissão de fé. Por isso que também cada missa fazemos a profissão de fé. E a nossa profissão de fé é a profissão de fé cristã, que é não só crer em Deus. Os judeus do Antigo Testamento creem em Deus, os islâmicos creem em Deus, os budistas creem em Deus, as religiões creem em Deus, nós cremos em Deus também. Porém, a nós foi revelado que o nosso Deus é a Santíssima Trindade. Então por isso que nós dizemos: eu creio em Deus Pai, eu creio em Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu creio no Espírito Santo, e mais uma coisa ainda, eu creio na Santa Igreja, ou na Igreja que é una, santa, católica e apostólica. A profissão de fé é a base da nossa vida cristã. E claro, até que ponto somos fortes na fé, somos fracos na fé, somos mais ou menos? Bom, aí a gente nem sabe bem dizer. O que a gente sabe é que sempre precisa pedir que Deus mande o seu Espírito e a graça de que sejamos firmes na fé. São Paulo também falou: o Senhor não deu, o Senhor Jesus não derramou sobre vós um espírito de timidez, ou seja, cristãos fracos, cristãos temerosos, mas um espírito de fortaleza, de amor, de sobriedade, disse São Paulo. E depois dons do Espírito Santo, temos os 7 dons que recebemos no sacramento da crisma, os 7 dons e tantos outros dons que o Espírito, e sobretudo o dom da fé, o dom da alegria, sem dúvida, é um grande dom, mas o dom da fé. E por isso que lá no Evangelho vimos que os apóstolos perguntaram para Jesus:
Perguntaram não, pediram. Eles podiam perguntar: o que é a fé? O que é ter fé? Mas eles não fizeram essa pergunta. A pergunta que eles fizeram foi: aumenta, Senhor, a nossa fé. Então eles perceberam que a fé deles não era assim tão forte, fraquejavam na fé. Uma vez Jesus estava lá no meio da barca, no meio do mar, e a barca afundando. Jesus chegou no meio deles e falou: coragem, vocês não têm fé? São pessoas sem fé ou com pouca fé. Coragem, tende fé. Então os apóstolos, eles não perguntam sobre o que é a fé, mas eles pedem para Jesus: aumenta a nossa fé. E por que será que a fé estava deles fraquejando? Jesus tinha acabado de falar, se a gente pegar o texto de hoje, um pouquinho antes, capítulo 17 do Evangelho de São Lucas, um pouquinho antes Jesus tinha falado do perdão. Então, no fundo, Jesus quer dizer: quem tem fé, perdoa, e quem perdoa, perdoando, aumenta a fé. Aliás, Jesus ensina a gente a pedir isso no Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoar ajuda a aumentar a fé. Jesus também tinha dito para eles: quem quiser me seguir, tome sua cruz e venha. Também não é fácil. Então eles estavam vendo que perdoar não é fácil, assumir a cruz de Cristo não é fácil, e então estamos fracos na fé. E veja que a pergunta dos apóstolos é uma pergunta nossa, que vem no nosso coração. Nós também precisamos pedir, e pedimos de fato: Senhor, aumenta a nossa fé. Lembra aquela passagem? Jesus estava curando, um homem pediu para Jesus curar o filho dele, expulsar o demônio do filho dele. E Jesus perguntou para ele: você tem fé? E o que ele respondeu? Creio, Senhor, mas aumentar a minha fé. Vamos repetir juntos? Creio, Senhor, mas aumentar a minha fé. São Tomé também, quando Cristo ressuscitado apareceu no meio dos apóstolos, ele não estava. Quando os apóstolos contaram, ele não acreditou. E aí Jesus depois, uma semana depois, apareceu de novo no meio deles. Tomé estava, e Jesus falou: olha aqui, Tomé, estou aqui, olha minhas chagas, olha meu lado, toca em mim. E o que Tomé disse? Meu Senhor e meu Deus. Vamos repetir? Meu Senhor e meu Deus. Jesus ajudou a Tomé, apareceu para ele, ajudando a ele se despertar para a fé. Bem, com São Paulo, apóstolo, a mesma coisa. São Paulo não acreditava em Cristo, ele acreditava em Deus, sim, como eu falei, o Deus do Antigo Testamento, que é o nosso Deus, mas só sabia de Deus, o Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos patriarcas e dos profetas, mas em Jesus ele não acreditava. E o que aconteceu? Jesus ressuscitado apareceu para ele, e ele caiu do cavalo. Cair do cavalo significa cair do cavalo, mas significa também cair em si, mesmo quando a gente não está montado no cavalo, mas cai em si, né? Quem é que já não teve essa experiência? Cair do cavalo, né? Cair do cavalo. Pensava de um jeito, era de outro. Eu pensava que estava certo, estava errado. Cair do cavalo. São Paulo se converteu, e depois ele não fez outra coisa senão dizer que o justo vive pela fé, e que ele viveu e deu a vida pela fé em Jesus Cristo nosso Senhor. Para mim, viver é Cristo, tudo posso naquele que me conforta. Pois bem, a palavra de Deus então vem nos orientar, ou seja, Jesus, ele não vai explicar o que é a fé, mas ele vai falar do perdão, vai convidar para seguir, e depois no Evangelho de hoje ele faz uma comparação. A fé, sendo mesmo pequena, isso também é um consolo para nós. Mesmo que a nossa fé não seja tão esclarecida, a palavra de Deus vai esclarecendo, mas ainda não está tudo esclarecido. A gente vai se confortando pela palavra de Jesus, que disse: ainda que seja tão pequena
como um grão de mostarda, uma sementinha pequenina, que depois cresce, fica uma grande árvore. Assim mesmo dá para realizar muitas coisas, muitos prodígios. A fé remove montanhas, né? Como diz o Evangelho de São Mateus, a fé remove montanhas. Aqui Jesus diz, a fé transporta faz até com que uma árvore se transporte da terra para o mar. Uma comparação que Jesus faz. E Jesus tinha feito esta comparação do grão de mostarda quando ele falou do reino dos céus. Então, a fé significa também acolher o reino de Deus presente no meio de nós, o reino de Deus que veio ser trazido por Jesus Cristo. Jesus veio falar do reino de Deus e Jesus veio trazer o reino de Deus. Por isso que nós encerramos o ano litúrgico, vamos encerrar no final de novembro, na festa de Cristo Rei, que ele foi proclamado rei e trouxe o reino, mesmo passando por um trono que é a cruz, por uma coroa que é de espinhos, mas foi assim que ele trouxe o reino de Deus. E depois ele contou a parábola daquele que serve. Também de crescermos na fé, já falamos, né? É o perdão, assumir os sofrimentos para ser cristão e seguir Jesus, tome sua cruz e siga-me, e também a fraternidade, também o amor a Deus, o amor ao próximo, o serviço que prestamos ao próximo, nos ajuda. Não estou entendendo muito da fé, mas eu sei que Deus quer que eu sirva o meu irmão. Aí eu sirvo o meu irmão e vejo que a minha fé também aumentou. Ao servir, no serviço, a nossa fé também é reforçada. Depois vem a carta aos Hebreus. Nós não ouvimos isso hoje não, mas a carta aos Hebreus se dá uma definição bonita de fé, coisa que repito, Jesus não fez, também São Paulo não ficou definindo. Jesus dava exemplo, fazia comparação e indicava o caminho, mas a carta aos Hebreus dá uma definição dizendo que é um modo de já possuir o que se espera. O que se espera, a gente ainda não possui, mas pela fé sim, já possuímos aquilo que espera, aquilo que a gente não vê, a vida de Deus, a presença de Deus, a alegria de Deus, o amor de Deus, a gente não vê, mas acredita e sente, percebe? Então a fé é um modo de possuir o que se espera, é a convicção a respeito das coisas que não se veem, o que se espera, que não se vê, mas já possuímos e já temos sobre isso a convicção. Essa é a definição da carta aos Hebreus. Mas hoje nós ficamos então com esta mensagem de Jesus que nos conforta, dizendo que mesmo que a nossa fé seja pequena, mas a partir deste pequena semente no nosso coração, podemos amar a Deus, amar o próximo, podemos servir e podemos realizar tantas coisas boas para o bem de todos. O carisma, o dom, ou os carismas, os dons do Espírito Santo, também nos ensinou São Paulo, e nós colocamos em prática a serviço do bem comum, a serviço de todos. E quanto mais colocarmos os dons mais a serviço dos outros do que a serviço de nós mesmos, mais alegria, mais felizes seremos, felizes sereis, mais felizes seremos e mais fortes na fé também seremos. Amém? Oh
pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Da minha esperança, esse canto soa para ti, ser eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Toda língua, povo e nação, sua luz encontra na palavra, os teus filhos frágeis e dispersos, se reúnem no teu filho amado. Chama viva da minha esperança, deste canto solta para ti, ser eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Deus nos olha, teve paciente, nasce a aurora de futuro novo, novos céus, terra feita nova, basta os muros, Espírito de vida. Chama viva da minha esperança, desse canto solta para ti, ser eterno de infinita vida, no caminho eu confio em existe uma rainha aqui, coroada de estrelas, a lua embaixo dos seus pés, adornada pelos anjos. Seu nome é Maria. Seu nome é Maria.
Nós, jovens, com o apoio do nosso pároco, Padre Jaime Mateus, somos responsáveis por recebê-lo na novena e preparar toda a parte da liturgia para assistir à grande aula, que é a missa presidida pelo Senhor. Pastoreados pelo seu ministério episcopal, nos encontramos o verdadeiro exemplo da promoção do reino de Deus. Um reino construído por casais, crianças, idosos e com certeza pelos jovens também. Estamos juntos na missão. Nossa paróquia está em festa, que neste dia da novena o Senhor tenha se sentido acolhido e abraçado pela nossa querida mãe e padroeira de nosso povo de Deus. Conte sempre com nossa amizade e oração. São os presentes mais sinceros e poderosos que podemos oferecer. Santa Isabel, 6 de outubro de 2024. Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Pároco Padre Jaime Mateus e paroquianos. Grupo de Jovens Plenitude, Shalom, Pastoral da Juventude. No passado e no presente, Deus conosco eternamente.